Muito bem, vamos entrar aqui na pauta. Eu escrevi dois artigos. Nossa equipe escreveu aqui, eu escrevi um, a equipe escreveu outro aqui, o Jean. Coloca, porque é o seguinte, uma série de questionamentos precisam ser feitos sobre o que está acontecendo. Primeiro, o Neymar. Neymar já está contundido. Neymar já está com 34. Muita gente acha que ele não tem mais condição. Idade realmente faz diferença. Tá? Mas, é claro, se o jogador tem liderança em campo, se ele tem mínimo de condições físicas naturalmente, se ele tem catimba, se ele tem formas de usar a posição dele em benefício da seleção, tudo bem. O Neymar até agora não demonstrou isso, né? Ao contrário, na vida inteira do Neymar a gente só vê um jogador imaturo, né? Que quer saber só de curtir e que falta justamente no momento em que você mais precisa. A comissão técnica da CBF tem poupado até o Neymar em função dessa contusão da panturrilha, para que ele possa estar preparado, talvez, para a fase eliminatória, para as quartas de final, para a semifinal, até para a final. O problema é que o Brasil pode nem chegar lá, né? Dependendo dos próximos jogos, ele pode nem chegar lá. Mas o fato é o seguinte, essa convocação do Neymar, ela traz um elemento para o debate que ele é alheio à técnica. Ele é alheio ao jogo em si, ao futebol em si. Quem está dizendo que convocou o Neymar é o filho do Gilmar Mendes, que hoje integra, né, a diretoria da CBF. Então, quem trouxe a informação foi o Lauro Jardim, disse que ele no Lisboa, né, no Fórum de Lisboa, né, que por si só já é essa coisa linda, Gilmar Palloso, que ele falou para quem quisesse ouvir que o Neymar só estava na seleção agora, porque ele convocou, tá? Então tá aí, ó, convocação de Neymar deste ano envolveu personagens que vão além da comissão técnica. E aí tem também o outro elemento, porque semanas atrás o próprio Lula também confessou, não sei se vocês souberam disso, mas disse numa entrevista que o Ancelotti o procurou para saber a opinião dele sobre a convocação do Neymar. Olha que diabo é isso? Sabe, é um negócio assim realmente que não dá para entender, né? Que tipo de interesse tem o técnico da seleção brasileira na opinião do presidente da República sobre o trabalho que ele precisa fazer? Bom, então tá aí, ó. Lula revelou ter sido consultado por Carlo Ancelotti sobre o atacante e o Francisco Mendes, que é filho do Gilmar, afirmou nos bastidores que foi responsável pela volta do jogador. Apesar das dúvidas do condicionamento físico, Neymar foi convocado em 18 de maio. Sem ele, a seleção estreou agora na Copa. Nesse empate por 1-1, diante do Marrocos, e um resultado que gerou frustração entre os torcedores. Ele ainda não entrou em campo no torneio, tá? O atacante do Santos sofreu a lesão antes da Copa e segue em recuperação. A comissão técnica não pretende acelerar seu retorno para a partida contra o Haiti, marcada para esta sexta-feira, dia 19, lá na Filadélfia. Na quarta, 17, a lesão completará um mês. Nesta segunda, ou seja, hoje, o atacante passará por uma nova avaliação para a definição da programação da semana. Desde que se lesionou, não treinou com bola. Após receber a alta da fisioterapia, ainda precisará cumprir uma etapa de transição física antes de voltar aos trabalhos com o restante do elenco. Fora de campo, sua volta à seleção ganhou contornos políticos justamente por essas informações. Inclusive o Francisco Mendes, né, o filho do Gilmar, é hoje considerado o manda-chuva de fato, né, na CBF. E se é o filho, na verdade, quem está mandando na CBF é o próprio Gilmar, que a gente sabe como é que opera no bastidor. Então, tá aqui. Quem convocou o Neymar fui eu. Essa é a frase, viu? Põe na tarja, Brenda, por favor. Quem convocou o Neymar fui eu, diz filho do Gilmar, tá? A influência do Gilmar sobre a CBF ocorre principalmente por meio do IDP, instituto que organiza Gilmar Palloso, inclusive, e que mantém contratos milionários com a própria entidade. Enquanto o ministro participou de decisões judiciais consideradas decisivas para a permanência da cúpula da confederação, como agora acabou de citar a Carol Esponza. Em 24, o ministro concedeu liminar que reconduziu Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. O dirigente havia sido afastado por decisão do Tribunal de Justiça do Rio em 7 de setembro do ano anterior. Meses depois, voltou a deixar o cargo. O ponto que chama a atenção é que a parceria entre CBF e IDP foi formalizada em 16 de agosto de 23, quando Edinaldo ocupava a presidência da confederação. Ou seja, o Gilmar conseguiu que o IDP, do próprio Francisco também, assinasse com a CBF e depois reconduziu o presidente da CBF, que assinou o contrato com o seu próprio instituto. Quer dizer, não tem conflito de interesse, não tem nada, faz o que quer, bem ao tipo de Gilmar Mendes. Bom, então tá aí. Um mês antes da convocação definitiva para a Copa, o Lula também comentou o tema aí, Neymar, em entrevista à TV 247, parceria com a revista Fórum DCM, o conglomerado de mídia da esquerda. Isso é da esquerda? Não, né? A Globo já é. O presidente afirmou ter conversado com o Ancelotti e relatou que o treinador pediu sua opinião sobre o atacante. Eu tive a chance, aqui, aspa do Lula, eu tive a chance de conversar com o Ancelotti. E ele perguntou para mim, você acha que o Neymar deve ser convocado?
E eu falei, olha, Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol. É preciso saber se ele quer. Se quiser, tem que ser profissional. É claro, gente, que a presença do Neymar na seleção movimenta o quê? Interesses comerciais. O atacante tem cerca de 20 patrocinadores. E é aí que a gente começa a entrar naquilo que realmente importa. Entre eles, Puma, Red Bull, Blaze, Viva Sorte e Mercado Livre. No mercado publicitário é considerado um dos principais ativos de imagem de futebol brasileiro. Patrocinadores da CBF também demonstram interesse em sua presença na equipe nacional. Empresas como CIMED e Sadia defenderam a convocação do jogador para a Copa. A avaliação é que Neymar amplia o engajamento do público e o retorno comercial das campanhas ligadas à seleção. O tema ganha peso adicional porque os direitos de imagem do atacante são administrados exclusivamente pela NR Esportes, na prática, que é a empresa dele. Na prática, patrocinadores da CBF não podem usar sua imagem de forma independente, que exige negociações específicas com a empresa que gerencia a sua carreira. Então, assim, a gente tem uma situação, no caso aqui do Neymar, Ari Alcântara, que mostra, parece que quem paga a conta é que manda, né? Ou quem tem a caneta da justiça na mão, a última palavra, justamente para resolver problemas como esse que a gente tem visto acontecer com frequência no comando da CBF. E agora, no caso da FIFA, né, você tem um ativo esportivo, que é o Neymar, que na verdade é um ativo de marketing e que a presença dele na seleção fala muito mais do ponto de vista comercial do que efetivamente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de um jogador que precisa estar em condições para levar a seleção ao Hexa. O Cláudio, essa história dos patrocínios da seleção brasileira, ela é antiga e sempre se repete. Tem a história da Adidas, tem a história de A, de B, de C. Então, em todas as nossas Copas, talvez com exceção da de 58, 62, sempre, na de 70, isso foi abordado por questões óbvias da época. Porque, na verdade, havia aquela questão do militar, mas isso existe. Agora, eu acho que aí nessa história tem muita mentira. Tem muita gente querendo contar coisas a respeito. A convocação do Neymar, eu não tenho capacidade técnica de julgar, eu acho que o Ancelotti tem mais. Enfim. Se o Ancelotti perguntar para o Lula, eu acho que isso é mentira do Lula. O Lula é capaz de mentir isso. A questão do filho do Gilmar dizer que foi ele que convocou o Neymar também me parece um pouco forçado. Agora, que existe uma ideia de que, olha, se convocar o Neymar, a seleção tem mais dinheiro, pode ser. Agora, o Neymar é bom jogador ou não é bom jogador? Não sei, eu acho que deve ser, porque com o dinheiro que ele ganha, com o que ele produz em termos de futebol, que já produziu em futebol, alguma coisa ele deve ter mais que os outros. Então, deve ser bom jogador. Se ele vai produzir na seleção brasileira, nós vamos ver depois. Agora, o que tem que ver agora é que essa questão política que emerge para a seleção brasileira, ela não é diferente de todas as situações políticas que emergem no nosso dia a dia. A seleção brasileira e a CBF não ia ser diferente de todas as instituições com as quais nós convivemos, que são penetradas, que têm interferência de tudo que nós temos no Brasil. Eu não sei se mais dia, menos dia, não vão dizer que o PCC e o CV também mexem na seleção brasileira. Eu acho que o risco é grande, viu? Então é o seguinte, tudo... Não, você não vai ter... na seleção brasileira, o resto que mexe em tudo não ia mexer corrupção, tráfico de influência, não ia mexer. Vai mexer, se existir, vai mexer. Ou seja, o maior exemplo disso era o esporte na União Soviética. Tinha influência do Partido Comunista Soviético? Tinha. Quem lhe escalava... No próprio xadrez da União Soviética, era clássica essa questão. Existe interferência política no esporte? Existe. Quem manda, quem tem o dinheiro, é verdade. Tem vários filmes contando isso em relação ao futebol americano, que talvez seja um lugar onde flui mais dinheiro. Nós temos um exemplo clássico aqui no Brasil, na Fórmula 1. É só ir aqui, perto aqui em Brasília, na casa do Nelson, perguntar como é que funcionava isso na Fórmula 1, o dinheiro de quem comprava o quê, botava o quê, botava quem sentado em que automóvel. E por aí vai. Talvez no único esporte que eu conheça em que o dinheiro não funcione dessa forma seja o golfe. Mas aí o golfe tem uma outra história. O golfe já paga muito dinheiro para quem ganha. Então, são situações diferentes. No esporte tem dinheiro? Tem. E o esporte é movido a dinheiro? É movido a dinheiro. Olha aqui. Júlia Luci, você quer comentar? Quero comentar. Eu morei um tempo em São Paulo e lá eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que era do meio do futebol e descobri muita coisa sobre os métodos de seleção dos jogadores.
A gente pensa que necessariamente aqueles melhores vão ser escolhidos para ir para os grandes times, mas não é bem assim. Existe hoje essa profissão de olheiro, que é quando uma pessoa se dedica a ficar buscando talentos, e esses olheiros ganham sempre quando um dos seus indicados entra para um time profissional. Então existe um incentivo, como qualquer área da economia, funciona com base em incentivo, existe um incentivo para que certas pessoas sejam escaladas para times profissionais e, consequentemente, tenham oportunidade de irem crescendo na sua carreira. Então, é algo normal. É normal que interesses diversos sejam colocados nesse contexto de escolha das pessoas para comporem um time de futebol. Sobre o Neymar, ele é um craque. Mesmo contundido, mesmo machucado, eu fico feliz que ele esteja escalado para a seleção brasileira, porque ele é uma pessoa que já provou ser realmente fora da curva, né? E graças a ele, a gente viu a repercussão da convocação dele. Ele é muito querido entre crianças, entre adolescentes. Então eu acho que a presença do Neymar agora nessa Copa traz também, além desse merecimento dele, traz também essa conexão com a seleção brasileira, com aquilo que o Brasil tem de gostoso, que é o futebol, que é reunir a família para assistir aos jogos. E eu realmente espero que ele tenha condições físicas de poder jogar alguma partida da seleção brasileira. Deixa eu devolver para Carol. Carol, já estão dizendo aqui que vai ter Banco Master na Copa. Só falta essa, hein? Do jeito que o Daniel Vorcaro atuava, a gente sabe que ele atuava naquela Liga Forte União, que é considerada uma alternativa à atual CBF, né? Mas assim, patrocinar time de futebol também, a gente sabe que ele era sócio, inclusive no Atlético Mineiro, né? Junto com o dono da CNN lá, o Menin, né? A gente sabe que o Daniel Vorcaro tinha um pé dentro do futebol, né? Tinha o pé dentro do futebol. Inclusive o relacionamento dele com o BRB a gente sabe patrocinava o Flamengo. Então, assim, já a gente vai topar, corre o risco de a gente topar com um Master aí na Copa de 2026. Se é o IDP que está administrando a CBF Academy, se o cara botar 129 milhões para relacionamento com o Moraes, que agora na delação fala que não teve contrapartida nenhuma. Era 129 milhões só para se você quer ser meu amigo. Gente, é aquela coisa, pode ser meu amigo? Não, 129 milhões a gente pode ser meu irmão, né? Pode ser brother, é isso. É só botar dinheiro no IDP, você já compra o acesso com o Gilmar Mendes também, não precisa comprar resort. Não duvido nada, hoje não tem nada nesse sentido, mas é muito mais fácil do que simplesmente fazer um acordo diretamente com o Moraes, né? Com o Gilmar, né? Até porque ele separou da esposa. Tem que fazer com a nova namorada. Muito bem. Deixa eu trazer viu? Que eu recomendo que vocês leiam no site, que ela fala justamente do Endrick. O pessoal que estava aí questionando, né? Por que não convocaram o Endrick? Por que não convocaram o Endrick? Pressionando porque efetivamente o Ancelotti estava numa situação complicada ali, já perdendo de 1-0, o time perdido e você abrindo mão da camisa 9, né? Então, assim, eu recomendo que vocês leiam aí esse artigo, que esse artigo ele mostra o seguinte, que tem um futebol, né, que ele tá além do futebol que você assiste na TV, né? Que é desenhado por tática, suor e talento desses garotos, né? Você tem o futebol real, que é esse jogado nos bastidores aí, tanto lá de Zurique como da Barra da Tijuca, e onde parece que os cifrões, Ari Alcântara, valem muito mais que os gols. É lógico que qualquer atividade esportiva ela precisa de patrocínio, não é só essa atividade, a mídia também, enfim. O fato é que quando você tem interesses particulares, privados, se chocando com a realidade, né? Você tem aí, a gente já teve CPI de time de futebol mostrando aí, CPI de campeonato, mostrando campeonato sendo vendido. Tivemos já investigações agora envolvendo o Bet também, com essa história de apostas online também fabricando resultado. Quer dizer, o jogador, o torcedor, ele quer acreditar no jogo que ele tá vendo. Lógico. Ele quer acreditar que os 11 que estão em campo estão realmente ali para poder vencer, para poder fazer gol, para poder trazer a vitória. Eles querem acreditar que o árbitro é realmente isento, que não está vendido. Então, ele quer acreditar na paixão, ele quer viver aquela paixão de forma íntegra, genuína, né? Então, de fato, fica muito complicado. E aí é o seguinte, não é possível, o que eu digo aqui nesse artigo? Que não é possível você torcer por um time, pela seleção, mesmo por um jogador, sem compreender o que rola fora do campo.
Lá na coletiva do Brasil, depois pós-Brasil-Marrocos, o Carlo Ancelotti ele foi questionado sobre, sobre o fato de deixar o camisa 9 no banco, o Endrick no banco. E ele não respondeu. Ele ficou em silêncio, escapou pela lateral e não respondeu. Sem uma explicação técnica convincente, resta a gente o quê? Fazer análise sobre a guerra de patrocínio que envolve o atacante. O Endrick é agenciado hoje por um staff que desenhou sua carreira para ser o quê? Uma marca independente, transformando o próprio atleta num ecossistema comercial que hoje está entrando em choque direto com a própria FIFA e com a CBF. O Endrick assinou, por exemplo, a New Balance e rejeitou o duopólio da Nike e da Adidas. A Nike é a patrocinadora oficial da CBF e a Adidas é a patrocinadora histórica da FIFA. E ele foi assinar com a New Balance. Então, a Nike bota na CBF 100 milhões de dólares por ano. Né? E a FIFA e a Nike e a Adidas são parceiras históricas. Então, quem manda na Copa do Mundo é a Adidas. Tá? É a parceira histórica da FIFA. Quando o Endrick entra em campo, cada close na sua chuteira, olha que interessante isso aqui. New Balance agride diretamente o investimento bilionário das gigantes que financiam a CBF e a FIFA. O mesmo vale para a sua fabricante de celulares, que também é outro patrocinador dele, que é a Tecno, que desafia outros dois patrocinadores oficiais da CBF e da FIFA, que é a Motorola e a Vivo. O energético que ele também representa, que é o Red Bull, que está peitando a Coca-Cola e o Guaraná Antártica, que também são patrocinadores das duas entidades. Tá? Então, assim, você tem um atleta que hoje ele tem como principais patrocinadores concorrentes diretos dos principais patrocinadores da FIFA e da CBF. Não dá para você ignorar isso, Ari. Não dá para ignorar isso. Essa é a realidade. Então, assim, o próprio Ancelotti também tem patrocinadores. Ele é patrocinado, estava até fazendo aí patrocínio da Brahma, é patrocinado pela Ambev. Então, assim, ele tem grandes patrocinadores. Hoje ele também vende, ele não é só um técnico, ele vende marcas. Então, você imagina um sujeito que tem seus próprios patrocinadores, trabalhando por uma entidade desportiva, que é a CBF, tem seus próprios patrocinadores, às vezes coincidem, que trabalham para a Internacional, dentro de um campeonato internacional da FIFA, que também tem os seus próprios patrocinadores, e esse atleta tem os seus patrocinadores que são concorrentes dos demais. Então, gente, assim, é um nó que é muito difícil de desatar. Eu vou dar alguns exemplos disso. Vou dar um exemplo de o esporte que mais rola dinheiro no mundo, que é o golfe. O Tiger Woods era, e até hoje, patrocinado da Nike. E a Nike fabricava tacos de golfe e bolas de golfe. Ela parou de fabricar. Por que razão? Porque os jogadores simplesmente disseram, olha, com esses tacos da Nike, com essas bolas, nós não vamos jogar porque nós perdemos com isso. Mas foi uma guerra campal. Foi um horror isso, que rolou de dinheiro nisso. Então, por exemplo, a Nike, se você vê um jogador ganhar, essa semana vai jogar US Open, e ele não tiver com o uniforme da Nike, a Nike deve demitir alguém dentro do staff da Nike. Por que ela não conseguiu captar esse jogador que tem aquela situação capaz de ganhar um US Open? A guerra é desse tamanho. No automobilismo isso é muito pior. Muito pior. Em todos os esportes, essa guerra entre os patrocinadores é imensa. E por que isso? Porque envolve literalmente bilhões de dólares. É muito mais dinheiro do que está envolvido em qualquer jogo especial, qualquer campeonato de futebol. Então, é ruim. Eu uma vez perguntei, conversando com amigos meus que praticam, que são profissionais, perguntei, é ruim? Ele disse, não, é bom. Se não fossem esses patrocinadores, nós continuaríamos ganhando o cachorro quente depois do jogo. Esses patrocinadores todos, esses bilhões que funcionam, foi que propiciaram que o esporte se desenvolvesse, que os clubes tivessem esse treinamento, que essa peneira que a Júlia comentou, de ter as pessoas que vão procurar os garotos nas comunidades para levar para jogar, para fazer, não existiria. Ou seja, é uma via de duas mãos. Ou seja, os patrocinadores pagam muito e ganham muito com isso. Porque na hora que você chega em casa e botou aquela camisa da Nike, o jogador que está jogando a Nike está ganhando. Então, é um negócio extremamente complexo e tem que se discutir muito bem. Agora, que tem influência no esporte? Tem.
Essa história do Hendrick, é natural. Se ele for convocado, e por necessidade o Ancelotti verificar que ele for convocado e ele virar um craque, a New Balance vai jogar rojões, assim, investir e apostei certo. Porque esse é o jogo. Amanhã a New Balance está no topo e a Nike está caindo. Exatamente. Aí você imagina. Aí tá a Nike pagando a conta de uma seleção em que o artilheiro, vamos dizer que o Hendrick seja o artilheiro da Copa. Aí a Nike está bancando o sucesso da concorrente dela. É isso que acontece. Ou no caso aqui, a própria Adidas, né? Então, assim, é um enrosco. Se a gente acha que tem conflito de interesse nas decisões do Gilmar, imagina aqui. Porque as pessoas acreditam que o sujeito está lá, que ele não foi convocado. Ele, inclusive, foi flagrado no banco, reserva, conversando com o Neymar, e ele foi flagrado falando... fizeram a leitura labial dele. Ele fala assim, mas é isso, né? Uai, se eu pudesse, eu entrava. Uai, eu que falo, uai, Hendrick, você não entrou por quê? Por que você não pode entrar? Você tá bem fisicamente, você tá pronto pra botar pra ferrar dentro do campo, pra fazer gol, pra ganhar, pra trazer a taça pra gente. Ué, por que você não pode entrar? Se você pudesse, você entrava, por quê? Essa pergunta, claro, não é pra você, essa pergunta é pro Ancelotti. Por que você tá barrando esse garoto, Ancelotti? É por causa do patrocinador? Porque não dá pra... É difícil. Existem regras, inclusive, tem contrato. Tem a regra 40 da FIFA. Por exemplo, agora, nessa época de jogo de seleção, de Copa, eles não podem publicar nas redes sociais, tem uma série de limitações. Então, assim, é um enrosco danado. E são bilhões, esse movimento, esse mercado de esportivo, de grandes marcas, é trilionário. Então, assim, não é brincadeira. Esses atletas não são meros atletas, eles são ecossistemas de valor, de marketing esportivo. Então, eles, inclusive, têm regras de contratuais que se o Hendrick, por exemplo, entra, se ele marca um gol, ele ganha pelo gol que ele marcou, sabia? Ele ganha de 70 a 80 mil dólares por gol que ele marca, do patrocinador dele. E se ele consegue ficar mais tempo, 45 minutos a mais, se ele consegue ficar pelo menos 45 minutos num jogo, ele tem que pagar, o patrocinador dele, o clube que vendeu ele, tem que pagar. E o boicote dos outros jogadores? Tem que pagar, o clube que comprou tem que receber. Tem uma série de cláusulas que o público em geral desconhece. Não tem ideia. Não tem a menor ideia. Então tá lá, poxa, o Hendrick tinha que ter sido convocado, meu amigo. Vá saber o que tá rolando por trás, para entender por que ele não foi convocado. E isso aqui é um desafio aos repórteres que estão fazendo a cobertura da seleção. Infelizmente, a gente não tem um repórter ainda lá. A gente chegará ao dia que a gente terá o nosso repórter lá para fazer esse tipo de pergunta. Ancelotti, a pergunta que eu faço hoje, Ancelotti, você não está colocando o Hendrick, você não colocou o Hendrick em campo por causa dos patrocinadores dele, que são concorrentes dos seus, da CBF e da FIFA?